Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Olha, Túlio, teve uma virada sensacional que até o Pedro fez o gol na reta final, você lembra? 2-1 em cima do Goiás. Foi uma explosão do caramba também. O gol contra o Inter na reta final para empatar 2-2, outra explosão. Gols que saem aos 43 em diante, geralmente tem essa carga emocional, né? Essa descarga, essa emoção toda. Acho que, assim, tirando todo o contexto da partida, e acho que a gente depois fica para uma análise mais fria, mas é sempre legal, né? Você tem ali o jogo que você... Eu lembro ano passado, por exemplo, voltando a 2019, contra o Fortaleza, né? Um jogo duro e tal, o Flamengo no final, né? O Renier entrou, foi até quando ele fez o primeiro gol pelo profissional, e você cria uma emoção, e são jogos que vão marcando, né? Ainda mais no campeonato de pontos corridos, então o Flamengo sendo campeão, a gente vai lembrar desse jogo contra o Bahia, vou destacar aqui o Pedro, né? O passe do Pedro pro gol foi sacanagem, assim, uma pornografia alucinante, total, né, assim. Pedro joga demais. Impressionante, fez um gol de peito e deu um passe sensacional. Então, assim, realmente é momentos que marcam, né? É momentos que marcam. O legal quando tinha o lance do mata-mata, que além de você já ter um jogo que já é decisivo por si só, antes dele começar já é decisivo, quando você tem, tipo, o gol do Pet, né, em 2001, aquela coisa toda. O Angelim também, que acabou sendo o jogo, né, da final, porque o Flamengo precisava vencer de certa forma. São momentos que a gente, né, vai marcar e acaba se tornando especial, né, para a memória afetiva do torcedor, Rafa. Nazário, esse foi o jogo da campanha do Flamengo, né? A gente falou do jogo do Inter, teve um jogo do Palmeiras também. No Campeonato Brasileiro, essa foi a maior emoção que o Flamengo nos deu, essa virada em cima do Bahia? Olha, essa virada ela foi marcada por muitos momentos de tensões, né? Muita coisa. Na minha análise, algumas mexidas erradas do Rogério, mas, para mim, a peça fundamental hoje, né? Embora o Pedro tenha feito um gol, deu uma assistência maravilhosa, o Bruno Henrique fez um gol, deu uma assistência maravilhosa, mas o cara que chamou a responsabilidade, que apareceu, que carregou toda a indignação e conseguiu catalisar a indignação, o que ele sofreu com uma raça e colocou dentro de campo o personagem do jogo, embora esses dois personagens foram importantíssimos, mas o Gerson hoje, na minha opinião, ele impulsionou e catalisou todo o turbilhão que aconteceu de negativo com o Flamengo, ele conseguiu catalisar para que o Flamengo saísse, submergisse e reagiu. Então, ele foi uma peça fundamental. Achei equivocadas algumas mexidas do Rogério Ceni, como quando, por exemplo, ele tirou o Isla e colocou o Vitinho. Eu achei que ele deveria ter colocado o Mateuzinho, porque naquela bola em que o João Gomes foi cruzar, se fosse o Isla ou o Mateuzinho, eu acho que ele acertaria o cruzamento. Mas, diante de todo o turbilhão que hoje apresentou o Flamengo, e eu quero fazer um registro aqui, que o Flamengo acabou comprando uma pilha errada desde o começo, ficou muito nervoso. E isso acabou revertendo contra o Flamengo. Acabou dando espaço, o meio ficou quase que um deserto e a gente tomou alguns gols bobos. Mas o Flamengo, como eu falei, através do Gerson, conseguiu catalisar e fez uma virada de raça. Foi uma virada de sangue, foi uma virada em que você viu que, em dado momento, os jogadores estavam com sangue nos olhos e aí reverteram o resultado. E isso dá uma moral para o time que eles começam a entender que, diante disso, o campeonato está mais próximo, só depende da aplicação deles. Porque hoje, se perde, a gente ia ficar muito distante, ia ser um balde de água fria. Mas hoje foi um jogo emblemático. Eu também acho, Nazário. Acho que foi um jogo emblemático, né? O Nazário hoje tá gastando português. Turbilhão, catalisar, emblemático. Que isso? Vai ter que botar um tradutor aí. Caraca, o cara tá demais. Ô, Poeta Túlio, pro Nazário, o brabo do jogo foi o Gerson. Pra você.
Olha, Pedro? eu vou colocar o Bruno Henrique. Vou colocar o Bruno Henrique como brabo do jogo. Eu acho que ele foi muito importante. Acho que dava pra colocar também o Gerson, o Pedro. O Gerson conseguiu manter uma regularidade, né? Durante a partida inteira, apesar de ter uma hora que prendeu demais a bola. Mas lutou o tempo inteiro. Mas o Bruno Henrique, né, na jogada até do gol de peito do Pedro, né, ele deu um passe ali pro Felipe Luiz, que sacanagem, né? Então, ou seja, o Bruno Henrique participou de 3 gols, né, dos 4 gols do Flamengo. Fez uma grande partida, então eu vou colocar ele de brabo, mas, assim, não discordo de quem coloque o Gerson ou até de quem coloque o Pedro também. O lance, eu acho que eu vou botar mas, o assim, Pedro, eu quero dar uma menção honrosa ao Vitinho, por favor, né? É mesmo? Eu avisei, Vitingol. entrei no grupo dos membros de madrugada, tinha a galera, pô, o pessoal não participa, não sei o que, eu falei, vou logo polemizar. Peguei aquelas figurinhas, botei lá, o Gabigol com a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol, pode ver aí, 3 horas da manhã. Eram as 3 da manhã. Aí, 2 da manhã, sei lá, era 1h pouca da manhã. Botei lá, o pessoal, tá maluco, Túlio? Pô, calma, não sei o quê. Pum, o homem foi lá e fez o gol da virada. Aí, agora eu fui lá e botei, né? Botei de novo a plaquinha, o Vitinho. O Vitinho, não, a placa era o Gabigol escrito. Hoje tem gol do Vitinho, entendeu? Quero ver o que a Paulinha vai falar amanhã. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos todos acompanhar o resenha amanhã, 8 horas da noite, ao vivaço. E aí, a galera ficou zombando de mim. Pô, Túlio, tá de brincadeira, sacanagem, sei que, não sei o que lá. E aí, veio esse momento, a Lohana Pires até durante a nossa transmissão confirmou, né? Então vou dar uma menção honrosa pro Little Vitor. Muito bem, Little Vitor. Uma menção honrosa também, estão falando aqui, e eu vou lembrar o Brito, o Jailton Brito, Diego Alves, cara. Diego Alves também fez algumas defesas, é verdade. que realmente... Tomou 3, mas... Caraca, ele salvou umas bolas ali que foram realmente muito importantes. Olha só, o Ronaldo Angelim, né, tweetou, no seu Twitter oficial, evidentemente, tá na cara, a ordem é não deixar o Flamengo ser campeão. E tá explodindo, hein? Rapaz, o homem é legal que quando o cara se posiciona, né? Quando o cara tem opinião e não fica politicamente correto demais e tal, muito engessadão. Por isso que o Angelim é ídolo, né, Nazário? Ele vai e fala mesmo. Ele fala o que todo mundo acha. A arbitragem de hoje foi um negócio pífio, né, cara? É aquele detalhe, a gente hoje está vivendo uma situação em que, a exemplo do nosso querido árbitro, né? Ele, na minha opinião, ele tem que arbitrar jogo na igreja, a igreja católica, no convento, numa igreja evangélica, porque lá as pessoas não xingam. Quando perde o gol, ai, amado, ai, perdeu, querido, desculpa. E no futebol, querido, desde que mundo é mundo, meu irmão, o cara xinga quando perde, quando faz falta, quando toma bolada, quando toma soco. O cúmulo do ridículo, para mim, foi aquele lance do Felipe Luiz, em que o VAR chamou, e na minha humilde opinião, pelo menos o que a gente leu lá no passado, o VAR chama quando é um lance eminente de cartão vermelho. Aquilo ali foi para um cartão amarelo. E aí chama, até no lance, a gente vê que o Felipe Luiz, quando derruba, a mão esbarra e ele ainda pede desculpa. Ele pede desculpa e vai embora. E aí faz aquele papelão, chama, não sei o quê. Não é que não tenha que dar o cartão amarelo. Mas o VAR, em outros lances, não chama o árbitro para poder ver, para rever o lance e acionar um cartão amarelo. Na verdade, é quando é uma jogada muito forte e é passível de um cartão vermelho. Mas o que a gente viu hoje, eu não acredito em teoria da conspiração, etc., mas é ridículo. CBF, mais uma vez, é patético o quadro de árbitros que estão à frente do Campeonato Brasileiro. É patético. A gente tem um futebol que quase tudo é profissional, mas o árbitro não é um cara pago pura e exclusivamente para arbitrar o jogo de futebol. O cara é vendedor, é gerente, não sei o quê, e nas horas vagas o cara vai dar uma corridinha, lê a cartilha e vai apitar o jogo do Campeonato Brasileiro. É o estereótipo do futebol brasileiro. É por isso que nas últimas, eu adoro falar isso, nas últimas 4 Copas do Mundo, a seleção brasileira poderosa, o Canarinho, foi eliminado 4 vezes por seleções europeias. Está aí o resultado.
É isso, né, cara? Eu queria comentar sobre o Diego Alves, né? Eu vi muita gente criticando, e aí eu vou até deixar pra vocês também essa dúvida. Eu não acho que o Diego Alves foi o culpado nos gols que o Flamengo levou. Até aquele gol do Gilberto, em que ele... Aquele tiro de fora ali, que não foi um foguete. Né? Eu acho difícil de pegar. E agora só na outra encarnação que o Gilberto acerta uma bola daquela na veia. Oi, Nazário. Só na próxima encarnação que o Gilberto vai acertar uma bola daquela. Nunca mais vai acertar. Tanto que ele saiu até emocionado, falou lá, mano, nunca acertei um gol desses e tal, né? Porque realmente foi uma bola e o pessoal tava cornetando bastante, mas agarrou muito. E assim, bolas jogadas, tiros a queima-roupa, né? Ali na cara do gol e o Diego Alves agarrou demais. Eu assino embaixo, assim, do Nazário, de fazer essa menção ao Diego Alves. Foi importantíssimo na vitória de hoje. E é importantíssimo ter um goleiro como ele no elenco. Eu sempre falo isso, é importantíssimo ter. Vai ser maravilhoso pro Neneca, eu sempre falo. E, cara, é um show você ver ter um bom goleiro, a segurança que dá, ter um camisão de respeito. É muito justo mesmo. Penido, posso fazer só um registro aqui? Com certeza, só se for agora. Não é para alongar mais a patifaria, a canalice, a falta de tudo do idiota do Ramires, mas a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking nacional com 76,3%, com negros e pardos. A Bahia, o estado o qual o time dele, né, que paga o saláriozinho dele, tem 76,3% de preto e pardo. Falou, imbecil? Pois é, cara, olha só. Pois é, a Salvador, a capital do estado, é conhecida como a Roma Negra, né? Então, é uma falta de respeito à cultura de um país que não é o dele, e é evidente, né, a todos os negros, e o Gerson é um cara que representa muito bem, enfim, é lamentável demais. Vamos tocar o nosso barco, né? Lembrando, né, que você olha para o resultado do jogo, né, Túlio? 4-3, fala, cara, o Flamengo tomou 3 gols em casa. Mas a verdade é que o jogo, né, tem vários fatores, vários acontecimentos que vão condicionando, né, a história do jogo e o que ele representa. O Gabigol foi expulso com o quê? 5 minutos de partida? Uns por aí. 7, 8 minutos. Da forma que foi, né? Sem nenhum motivo. Que gerou esse tweet aqui do Ronaldo Angelim e de toda a nação rubro-negra. Chamar os jogadores agora, desculpa interromper de novo, eu estava querendo falar isso antes, mas agora eu lembrei. Os jogadores agora, quando tiver esse cidadão em campo, tem que fazer uma comunicação a lá Caio. Bananão, bobo, feio, chato, aí não vai ser expulso. Eu sou obrigado a dizer, senhor Flávio Rodrigues de Souza, você é o quê, Túlio? Um cara de mamão. Olha, eu acho que eu tenho vários adjetivos impronunciáveis aqui na nossa transmissão pro árbitro, né? Esse queridaço aí. Porque tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Da mãe dele. Tá de brincadeira, né? Uma atuação assim horrível. É aquilo que a gente falava na semana passada, né? Quando o juiz não aparece na partida, que a gente não tem que ficar comentando lance ou outro, é porque o cara fez uma boa arbitragem tranquila. O juiz deixou correr solto desde o início. E esse lance da expulsão do Gabigol, eu acho que mudou a partida, porque ela tava caminhando pro Flamengo ter uma vitória segura. Não quero justificar, até eu vi aqui os comentários do James Leal Borges, que a gente não pode esquecer da atuação e tal, não quero justificar a atuação ruim. O Flamengo caiu, sentiu muito a expulsão do Gabigol, conseguiu equilibrar depois de um dado momento no segundo tempo, conseguiu equilibrar bem, tanto que fez até o segundo gol. Agora, não pode, a equipe também tem que saber lidar com esse tipo de pressão. O segundo tempo foi assim, né, o início, o Flamengo tomou 3 gols do Bahia em menos de 15 minutos. Assim, surreal. Aí eu já falo assim, foi culpa do Gabigol. Não foi, porque a equipe, de certa forma, no primeiro tempo, conseguiu ir bem com 10 jogadores, né? E não é motivo, a gente tem exemplos no próprio Flamengo que a gente com 10 jogadores, eu lembro logo aqui, até uma vitória recente, 2010, Flamengo 5, Fluminense 3, Gabigol e Wagner Love, lembra disso? Claro, Império do Amor, Império do Amor, pô... O Adriano. Adriano, Gabigol e Wagner Love. O Gabiano, o Adriano. Wagner Ribeiro e... o Wagner Ribeiro. Imperador e Wagner Love, em que o Flamengo teve um jogador expulso, não lembro agora quem foi. Mas, e justamente ter ficado com 10 foi determinante pra gente jogar muito bem, né? Mas, assim... o Flamengo sentiu, o juiz começou a mudar a cara da partida ali. Foi determinante pro resultado da partida, a expulsão do Gabigol, Rafa.
É verdade, cara, é verdade. Então, esse é o registro do poeta Túlio, a Nação Rubro-Negra comentando aqui. Os comentários são os mais diversos possíveis. Lembrando que o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, vai se pronunciar, vai se posicionar, certamente falar sobre arbitragem e sobre o caso de injúria racial que o Gerson levantou, comentou na saída do campo. Nesse momento, a bola ainda está rolando no Campeonato Brasileiro para outras partidas. O Fortaleza e o Ceará vão empatando o clássico local. Tem outro jogo também em andamento? Não. É logo mais Corinthians e Goiás amanhã, na verdade. É o jogo que vai fechar a rodada no Itaquerão, em São Paulo, na Neoquímica Arena. Rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Nazário, olhando a tabela de classificação. Vamos lá. O São Paulo tem 53 pontos em 26 jogos. O Flamengo tem 48 e 25. A vantagem agora do São Paulo para o Flamengo está em 5 pontos. Na próxima rodada, sabadão, Fortaleza e Flamengo no Castelão. São Paulo vai enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil no meio de semana e vem ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense. O que tu acha que vai acontecer? Qual vai ser o roteiro aí dessa semana importantíssima para o Flamengo tentar encurtar ainda mais a distância? Eu acho que o Flamengo tem que primeiro, em primeiro lugar, antes de quando o Flamengo estava 2-0, estava tudo tranquilo. Quando tomou o primeiro gol, o Flamengo começou a perder para o seu estado de nervo. O Flamengo estava entrando na pilha, principalmente do Mano. E aí alguns jogadores começaram a ficar muito nervosos. E aí a gente perdeu o poder que estava conseguindo segurar a onda. A gente virou o primeiro tempo com 2-0. E aí a coisa degringolou. Diante da próxima semana, eu não acredito que o Fluminense vá fazer aí uma grande partida, mas se morder aí um empate já é grande coisa, embora o São Paulo tenha compromisso durante a semana também, e isso acaba dando uma desgastada. E, por outro lado, o retrovisor do São Paulo já está aparecendo o urubu. Então, é uma coisa. Se a gente hoje perde, o São Paulo ia ficar mais relaxado em relação a isso. Então, a gente vai ter uma semana decisiva, uma semana agora para o Rogério poder acertar esses detalhes e a galera chegar. Agora é o momento do seguinte: terça-feira, a rapaziada se apresentar e falar, galera, a gente está no caminho certo. É isso. A gente conseguiu virar um jogo improvável. Diante das circunstâncias, a gente estava praticamente com 3 pontos indo embora pelo ralo. Mas a gente conseguiu virar. E diante disso, diante das dificuldades, o Flamengo tem plenas condições de assumir a liderança e ganhar o campeonato. Só depende do Flamengo. Temos um jogo a menos, temos aí uma expectativa de uma semana bastante interessante. Vamos jogar contra o Fortaleza lá, nenhum bicho-papão, mas eu acredito demais no Flamengo. Rogério Ceni, pelo amor de Deus, quando for mexer no time, não faz muita experiência não, querido. Tirou um lateral, bota outro lateral. Tirou o meia, bota alguém que pelo menos tem alguma noção de meia ali para poder ajudar. Não faz muita graça, não, que a coisa pode sair do trilho. E aí, feijãozinho com arroz, com o time que a gente tem, plenas condições, falta muita estrada para acabar o campeonato. Plenas condições o Flamengo tem de morder esse caneco. Pois é, a impressão que dá, né, Túlio, é que às vezes a coisa não tem muita lógica, não tem muito nexo e às vezes o Flamengo consegue o resultado na base do vambora porra, vamos lá pra cima dele. É meio que assim, né? Cara? Você pega a substituição, ele tirou a Arrascaeta, botou o Pedro. Né? Já nesse momento, e o Everton Ribeiro mal. O Everton Ribeiro mal. Aí a gente não Exato. concordou porque você tinha um jogador que tava muito pior na partida, que era o Everton Ribeiro. Sim. Aí ele tirou o Isla, lateral direito, e colocou o Vitinho, que joga de ponta. Aí puxou o Gomes pra lateral direita. Puxou o Gomes pra lateral. O Gomes teve 2 bolas, que uma que ele botou na trave e o outro que ele recebeu, que ele não conseguiu, na verdade, dar prosseguimento na jogada, recebe sozinho. Que se fosse, até a produção falou, se fosse qualquer um dos laterais que o Flamengo tem hoje, mesmo que os reservas, teria feito o gol, tranquilamente, né? Aí você vem, aí ele tirou depois de muito tempo, o Everton Ribeiro colocou o Diego, né, que foi até ao mesmo tempo. Aí pra consertar, ele tirou o João Gomes e colocou o Mateuzinho, pra endireitar. Cara, pra que isso? Olha quantas alterações ele fez pra acertar o time. Tirou o lateral, botou o ponto, depois no final ele tirou o lateral improvisado, que era o volante, pra colocar realmente... Pra que isso? Tipo assim, qual o sentido do Rogério fazer isso? Não faz sentido nenhum, né? Aí tem que ir nisso. A gente vai na raça, a gente vai... Agora, uma coisa tem que... Eu não sei quem foi que comentou, não sei se foi o James Leal Boy, mas ele falou, cara, a gente não vai conseguir vencer
todas as partidas assim. Infelizmente, né? É difícil. O desgaste, na hora de você vá buscar uma virada de jogo, é muito maior, né? Você tem um desgaste, você tem um lado emocional, você tem tudo aquilo que você já vai buscar, vai gastar normalmente numa vitória, você gasta o dobro em jogos como esse. Mesmo sendo o Bahia, que é um time tecnicamente inferior, dentro de campo, nas 4 linhas, até o Nazário sempre fala isso, é outra coisa, futebol é dentro de campo, e, cara, a gente vai se desgastando, né, e a gente aqui sofrendo, né, Rafa?